O tema dessa aula é a reação orgânica de ozonólise de alcenos. Tema muito importante que cai de forma recorrente no vestibular. Então, se você tem dúvida nesse assunto, vem comigo que eu vou te ajudar. Bom, pessoal, se você caiu aqui de paraquedas, se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Thiago Santangelo e estou aqui para ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Então vamos lá, sem enrolação, ozonólise de alcenos. Pessoal, ozonólise de alcenos é um tipo de reação de oxidação que ocorre com os alcenos. Basicamente, a gente tem três tipos de oxidação possíveis com os alcenos. A oxidação branda, que eu já gravei aqui uma videoaula falando sobre esse tema. A oxidação energética ou enérgica, que seria a oxidação mais forte, que a gente ainda vai falar sobre esse tipo de reação. E no vídeo de hoje, vamos abordar aqui a ozonólise dos alcenos. Então se liga, o que é isso? Ozonólise, lise vem de quebra, ozon de ozônio. Então é a quebra da cadeia do alceno pelo ozônio. É isso mesmo. Eu vou pegar o alceno e vou dividir a sua cadeia em duas partes. Essa quebra, ela se dá justamente na ligação dupla carbono-carbono. Então se liga aqui, ó. Eu vou pegar o meu alceno, vou reagir com o gás ozônio, vou produzir um intermediário reativo, que a gente chama de ozonídeo ou ozoneto, e esse intermediário reativo, ao hidrolisar na presença de zinco, poderá produzir aldeídos e ou cetonas. O subproduto aqui é o peróxido de hidrogênio, é a água oxigenada. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês qual a função do zinco nessa reação. Mas antes disso, preste atenção aqui, ó. Eu disse que a ozonólise vai quebrar a cadeia do alceno. E essa quebra, ela ocorre justamente aqui, ó, na ligação C-C. E aí é o seguinte, nós iremos originar dois fragmentos de cadeia. Esse que eu estou destacando na coloração azul e esse outro que eu estou destacando na coloração verde. Esses dois fragmentos irão lá para o nosso produto, ok? Então vamos lá, o fragmento azul, eu vou escrever aqui, ó, R, CH, e aí à direita do carbono existia uma dupla com outro carbono, né? Com o carbono que está no fragmento verde. Então, como eu quebrei a ligação C-C, ele não vai mais se ligar ao outro carbono, mas sim a um dos oxigênios. Professor, da onde veio o oxigênio? O oxigênio veio aqui, ó. O oxigênio veio daqui, veio do ozônio. Poxa, Thiago, mas são 3 O's, você colocou um. Beleza, calma, que a gente vai alocar ainda os outros 2 oxigênios. Agora, a gente vai olhar para o outro fragmento de cadeia, o fragmento verde. Fragmento verde é esse aqui, ó, C. À direita dele tem um radical que eu chamei de R'. Abaixo tem outro radical orgânico que eu chamei de R2', e tinha uma dupla com carbono da esquerda, não tinha? Então, agora a dupla vai ser com o oxigênio. Reparem que a gente já alocou 2 oxigênios do ozônio, a gente já contemplou aqui nos produtos. Um oxigênio veio para cá, o outro oxigênio veio para cá. Esse fragmento que está em azul pertence à função orgânica aldeído. Por quê? Porque você tem aqui o C-O, que é o grupo carbonila, ligado ao hidrogênio. Quando eu olho para esse outro composto,
eu percebo a existência da carbonila, só que dessa vez entre dois radicais carbônicos, que eu chamei de R' e R2'. E quando a carbonila está entre carbonos, qual é a função? É a função cetona. Então, beleza. Produzi um aldeído, produzi uma cetona. Tiago, mas e o terceiro oxigênio do ozônio? Foi para onde? Veio para a água, galera. O terceiro oxigênio da molécula de ozônio vem para o H2O. E aí produz o quê, hein? Produz o peróxido de hidrogênio, que a galera chama de água oxigenada. Tudo bem? Então, esses aqui são os produtos da ozonólise, cujo alceno tem essa fórmula que eu representei aqui para vocês. Tá legal? Percebam que a equação está balanceada, tá? E os coeficientes estequiométricos são todos iguais a 1. 1 mol do alceno reagiu com 1 mol do ozônio, produzindo 1 mol do peróxido de hidrogênio, 1 mol do aldeído e 1 mol da cetona. Deixa eu consertar isso aqui rapidinho. Prontinho. E 1 mol da cetona. Então, a equação de ozonólise está completinha, está balanceada e a proporção estequiométrica é sempre de 1 para 1. Vamos lá. Pô, Tiago, e qual é a finalidade do zinco nessa reação? Para que a gente está utilizando o zinco nessa etapa da hidrólise do intermediário reativo? Pelo seguinte, galera, a gente vai ver em uma aula futura que aldeídos sofrem oxidação. E como a água oxigenada é um agente oxidante, a água oxigenada, que é um dos produtos da reação, né, é um subproduto dessa reação, ela poderia oxidar esse aldeído, fazendo com que ele se transformasse em um ácido carboxílico. Então a gente utiliza aqui o zinco. O zinco é um metal cujo potencial de oxidação é muito elevado. O que significa isso? O zinco tem uma grande capacidade em se oxidar. Então, na hora que a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio for oxidar alguma substância, ela vai preferir oxidar o zinco, que tem um potencial de oxidação elevado, e com isso você acaba evitando a oxidação do aldeído. Então, o zinco se oxida para proteger o aldeído da oxidação. Essa é a ideia. É por isso que a gente utiliza o zinco na reação de ozonólise de alcenos. Ficou claro? Essa é a teoria. Então vamos lá, recapitulando. Ozonólise de alcenos. Você vai quebrar a cadeia onde tem a ligação C-C. E cada ligação C-C vai virar no produto uma ligação C-O. Na verdade, eu tenho uma ligação C-C apenas no reagente. Mas no produto, isso vai produzir duas ligações C-O. Então, a gente já vai ter utilizado 2 Os do ozônio para a produção dos produtos carbonilados e o terceiro oxigênio vem para a água, formando o peróxido de hidrogênio. Tranquilo? Vamos cair dentro agora dos exercícios e vamos ver como que isso aqui costuma ser cobrado em questões de vestibular. Vamos nessa! Estou apresentando aqui para vocês o primeiro exercício. A ozonólise e posterior hidrólise em presença de zinco do 2-metil-3-etil-pente-2-eno produz. Então ele está me dando o alceno, está pedindo para que eu faça a sua ozonólise e quer saber o que vai ser produzido nessa reação. Então vamos lá, vamos desenhar aí esse alceno. Vou começar pela cadeia principal, é o pente-2-eno. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos numerar da esquerda para a direita? Pode ser? Pente-2-eno, a dupla vai estar aqui, entre o 2 e o 3. No carbono 2 tem um metil, então já vou puxar um CH3 aqui para cima do carbono 2. E no carbono 3 tem um etil, então já vou desenhar aqui o CH2, CH3 na posição 3. Agora eu vou colocar os outros hidrogênios, ó, CH3,
CH2 e o primeirão lá, CH3. Prontinho, todo mundo com 4 ligações, esse é o alceno. Então ele vai pegar esse alceno, deixa só eu consertar essa ligação aqui. Pronto. A gente vai pegar esse alceno, vai reagir com o ozônio, mais O3, e vamos colocar isso na presença de água e zinco em pó, tá legal? Como eu tô com um probleminha de espaço aqui, eu vou puxar a seta para baixo, tá? Então vamos lá. Água e zinco. Olha, eu não vou desenhar o ozoneto, o intermediário reativo. A gente vai desenhar direto os produtos formados, tá legal? Então, ó, vamos quebrar aqui a cadeia, onde tem a ligação C dupla C. E aí, ó, esse fragmento da esquerda, vai me dar isso aqui, ó, CH3, C, CH3, e aonde eu tinha o dupla C, agora eu terei o dupla O. O que é isso aí? C dupla O entre carbonos. É uma cetona. Então esse fragmento forneceu para a gente uma cetona. Agora eu vou para o outro fragmento, que é esse fragmento maior aqui, ó. Que eu estou sombreando em verde. Esse fragmento maior vai me dar isso. Carbono para baixo. CH2, CH3. Para a direita, CH2, CH3. E aonde eu tinha C dupla C, agora eu terei o quê? C dupla O. Percebam que aqui, novamente, eu também tenho uma cetona. São cetonas diferentes, obviamente, né? Porém, pertencem à função orgânica cetona. E o subproduto, que é o peróxido de hidrogênio, H2O2. Bom, essa questão não pergunta os nomes dos produtos, ela só quer saber quais são as suas funções orgânicas. E aí? Do lado esquerdo, a gente produziu uma cetona. Do lado direito, a gente produziu também uma cetona. E é por isso que o gabarito é letra C. Partindo-se desse alceno, nós produziríamos apenas cetonas. Para que fosse obtido um aldeído, seria necessário que um dos carbonos da dupla tivesse H. Aí eu teria o C dupla O ligado a hidrogênio, que caracteriza a função aldeído. Como nenhum dos carbonos da dupla tem hidrogênio, não há possibilidade de se produzir um aldeído. Nesse caso, então, os dois produtos pertencerão à função orgânica cetona. Tranquilo? Vamos avançar e bora para a questão número 2. Tá aí, ó. Um alceno ou alqueno sofreu ozonólise e posterior hidrólise, originando como produtos o butanal e a acetona, ou propanona. Equacione a reação e indique o nome e a fórmula estrutural desse alqueno. Bom, esse tipo de problema a gente chama de retrossíntese. Por quê? Porque ele me diz quais são os produtos e pergunta de qual reagente eu devo partir. No problema anterior, ele me deu o reagente e perguntou quais seriam os produtos, que é o padrão. Nesse problema, ele inverteu o raciocínio. Ele me disse quais são os produtos e ele quer que eu determine qual é o reagente. Mas o raciocínio é muito parecido. Então, vamos lá. Algum alceno reage com ozônio, hidrolisa na presença de zinco e produz quem? Vamos lá. Butanal é um aldeído com 4 carbonos. Olha como é que eu vou desenhar o butanal. CH3, CH2, CH2
agora o carbono do grupo funcional. Só que eu vou botar a carbonila na horizontal, tá legal? E o hidrogênio pode ser para cima ou para baixo, tanto faz. Ô, Thiago, mas eu sou obrigado a desenhar a carbonila na horizontal? Não, claro que não. Você poderia desenhar a carbonila aqui onde eu botei o H, tá? Mas você já vai entender por que eu preferi colocar a carbonila na horizontal. Bom, produz só o butanal? Não, também produz a acetona, que é o nome usual da propanona. Então agora eu vou desenhar a propanona com o mesmo cuidado. Qual cuidado? Vou desenhar a carbonila na horizontal. Então tá aqui, ó. Vou puxar um carbono para cá e um carbono aqui para cima, lembrando que para ser cetona o C+O tem que estar entre carbonos, ok? Vou completar agora com os Hs, ó. Tá aí. Mais H2O2, né, pessoal? Mais o peróxido de hidrogênio. Tá aí. Bom, e agora? Como é que eu faço para descobrir quem é o alceno? Muito fácil. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse O daqui, vou tirar esse O daqui e vou prolongar a ligação dupla. Vou prolongar a ligação dupla. Quando eu faço isso, gente, eu chego na estrutura do alceno. Eu estou fazendo o caminho inverso. Ao invés de eu quebrar a ligação C+C e colocar dois O's ali, eu estou retirando os O's e prolongando a ligação C+C. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, vou tirar o O, vou tirar o O e vou prolongar a ligação dupla. Tá aí, ficou feio, mas ficou didático. Cheguei no meu alceno de partida. Quem é o alceno? O alceno é esse aqui, ó. CH3, CH2, CH2, CH, dupla C, CH3, CH3. É isso ou não é? Deixa eu consertar de novo esse produto aqui, ó. Vou botar aqui o dupla O e vou colocar aqui novamente o dupla O. Deu para pegar a ideia? Então, ó, eu desenho as carbonilas na horizontal, depois eu tiro os oxigênios e prolongo a ligação dupla. Pronto. Cheguei no meu alceno de partida. E o que ele quer? Ele quer o nome e a fórmula estrutural desse alceno. Ele não disse se a fórmula estrutural é plana ou em bastão. Então eu posso deixar desse jeito aqui ou desenhar a fórmula em bastão. Pode ser também, ó. Vamos lá, na horizontal a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos. Vamos numerar essa cadeia da direita para a esquerda. Na posição 2 tem um metil e uma dupla com carbono da posição 3. Tá aí. Esse é o alceno, ou alqueno. Tá faltando a gente dar o nome. Qual seria o nome? Ó, numerando a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qual seria o nome desse alceno, hein? O nome seria 2-metil X 2-eno. Olha, se é um alceno, termina em eno. Eu coloquei 2-eno porque a dupla está entre as posições 2 e 3 e eu tenho que indicar sempre um número menor. X porque na cadeia principal existem 6 carbonos. E 2-metil porque na posição 2 eu tenho um substituinte metil. Então tá aí, ó. Estrutura em linha de ligação ou fórmula em bastão e o nome do alqueno de partida. Tudo bem? Essa deu um pouquinho mais de trabalho, né?
Vamos avançar agora para o último exercício. Por ozonólise, seguida de hidrólise, o penteno produz 2 aldeídos, sendo um deles o propanal. Espera aí. Ele não falou para mim qual é o penteno. Penteno, galera, pode ser o pente 1-eno ou o pente 2-eno. Vamos analisar isso? Vou desenhar aqui rapidinho. Pente 1-eno. Pente 2-eno. Ele está dizendo que a ozonólise desse penteno produz 2 aldeídos, sendo um deles o propanal. Então, a gente já pode descartar essa possibilidade. O pente 1-eno está fora. Por que está fora? Porque, olha só, de um lado tem um carbono, então ele produziria o metanal, e do outro lado eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Ele produziria o butanal. Agora, olha o que acontece no pente 2-eno. A gente quebraria aqui, ó, a ligação C dupla C. De um lado, eu tenho 3 carbonos, então eu vou produzir o propanal. E do outro lado, eu tenho 2 carbonos. Dessa forma, eu produziria o etanal. Beleza? Então, a gente já descobriu aqui rapidinho que não pode ser o pente 1-eno. Tem que ser o pente 2-eno. Então, vou apagar isso aqui. E vou construir a questão a partir do pente 2-eno. Tá aí. Pente 2-eno. Vai reagir com ozônio na presença de água e zinco, ou seja, vai hidrolisar em seguida na presença do zinco. Beleza? Então, ó, eu vou quebrar aqui a ligação C dupla C. De um lado, eu vou produzir esse aldeído e do outro lado eu vou produzir esse aldeído. Um aldeído é o etanal, o outro aldeído é o propanal. Bom, além desses 2 produtos orgânicos, a gente também produz o peróxido de hidrogênio. Tá aí. Equação completinha, já está balanceada. Todos os coeficientes estequiométricos aqui são iguais a 1. Tudo bem? E aí, na sequência, a questão fala o seguinte. Considerando-se as massas atômicas do H, do C e do O, calcule em gramas a massa do penteno necessária para se obter 29 gramas de propanal. Então, ó, ele quer produzir 29 gramas do propanal e ele quer que você calcule qual a massa necessária do alceno. Estamos falando de qual assunto aqui, hein? Cálculo estequiométrico, envolvendo reações orgânicas, mais especificamente ozonólise de alcenos. E detalhe, a questão não deu a reação. Você que teve que montar, escrever as estruturas, verificar o balanceamento, para aí sim resolver o cálculo estequiométrico. Tá legal? Bom, qual é a proporção molar entre o alceno e o aldeído? Ou melhor, e o propanal? Não é de 1 para 1? Então, eu vou anotar essa proporção molar aqui, ó. 1 mol do alceno, cuja fórmula molecular é C5H10, está para 1 mol de propanal, cuja fórmula molecular é C3H6O. Beleza? Calculando as massas molares, 1 mol de C5H10 tem massa 70 gramas e 1 mol de C3H6O tem massa 58 gramas.
A pergunta e o dado do problema entram sempre na linha de baixo da regra de 3. Então, ele quer produzir 29 gramas do propanal e quer que você descubra a massa necessária do alceno. Então, tá aí, ó. A gente vai resolver isso aí. Perceba que 29 é a metade de 58, ou seja, 58 é o dobro de 29. Então, vai ficar multiplicando cruzado, 2m igual a 70, m igual a metade de 70. M igual a 35 gramas. Essa é a massa do pente 2-eno, que ao sofrer ozonólise, produzirá 29 gramas do aldeído propanal. Tranquilo, gente? Pessoal, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Gostou do vídeo? Então, quebra esse galho para mim, deixa o like. Se você não for inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Aproveita também e segue a gente lá no Instagram. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelo carinho. Um forte abraço e até a próxima aula.